Para quem ainda não me conhece, sou Diana, psicóloga e psicopedagoga clínica. Neste momento, eu estou fazendo uma série sobre o entretenimento da criança. No primeiro vídeo da série, eu falei um pouquinho sobre o tédio e a função do tédio na vida da criança. No segundo vídeo da série, eu falei sobre disponibilidade emocional dos pais quando estão com a criança. E neste terceiro e último vídeo, eu quero falar um pouquinho com você sobre atividade de entretenimento. Mas antes, eu quero explicar que nesse vídeo eu não tenho o objetivo de reunir uma série de atividades e trazer aqui para que você escolha. Na verdade, o meu objetivo foi pensar nas fases do desenvolvimento da criança, trazer um pouquinho para você esse conhecimento, para que a partir disso você possa pensar atividades adequadas para a criança, ok? Bom, pensando em atividades de entretenimento, eu não consigo deixar de pensar no brincar, porque o brincar, de fato, é a atividade mais importante da vida da criança, porque ele traz diversos benefícios. Ele traz maior concentração, maior socialização, desenvolve melhor autoestima, ativa a criatividade da criança. Tem uma série de benefícios que eu poderia citar aqui sobre o brincar. Mas nós não teremos tempo para citar todos eles. Então, vamos ao nosso tema, ok? Então, vamos lá. O bebê, assim que nasce, ele já pode receber estímulos. Então, vamos pensar aqui, eu já falei isso em outro momento, em outro vídeo, mas assim que o bebê nasce, no primeiro momento de sua vida, aproximadamente até os 3 meses, ele não tem uma interação intencional com o ambiente, ele ainda não aprendeu a ter essa interação. Então, a sua interação vai ser por meio dos cuidados maternos ou dos cuidadores próximos a esse bebê. Mas já nesse momento, o bebezinho pode ter alguns estímulos. Ele pode ter estímulos de objetos ou brinquedinhos onde ele possa agarrar, onde ele possa pôr na boca e sentir a textura. E assim ele vai tomando conhecimento das coisas ao seu redor. O som também, os sons são importantes para o bebê, o toque, né? Então, por meio da mãe e dos cuidadores, ele vai tomando conhecimento do mundo ao seu redor. Então, passada essa fase, a partir aproximadamente do 4º mês, esse bebê ele já consegue perceber que ele pode interagir com esse ambiente e ter uma resposta desse ambiente. Então, nesse momento, o bebezinho ele já vai ter uma intenção na manipulação dos objetos e dos brinquedos. Você vai perceber que dos 4 aos 6 meses, ele vai ter um grande interesse em atirar coisas, jogar coisas. Por quê? Porque ele está percebendo que a ação dele traz uma resposta do objeto ou do ambiente. Então, nesse momento, é o momento de apresentar brinquedinhos onde ele possa fazer essa experiência, onde ele possa agarrar, morder, jogar, onde ele possa arrastar. Então, brinquedos adequados para a idade, com tamanho e textura adequadas, mas que ele possa ser livre para poder realizar essa experiência de sentir a resposta. Brinquedos com sons também são interessantes nessas fases. Então, ok, passou-se essa segunda fase, né? Onde a criança está experienciando as respostas que ela produz com seus atos. Então, nós teremos, então, o período, a partir do 6º mês, onde o bebezinho já consegue sentar. Nesse momento, ele amplia o seu campo de experiências. Então, eu vou dar uma dica aqui para você sobre esse período, do bebezinho do 6º ao 10º mês aproximadamente. Você pode promover ali um ambiente onde ele tem algum espaço seguro para que ele possa começar a explorar esse espaço. Os brinquedos agora já não precisam mais serem dados sempre na mãozinha desse bebê. Ele pode começar a jogar os brinquedinhos e ele mesmo pode ir buscar
Isso vai ser uma experiência importante para o bebê. Ele pode entender que a ação dele é ainda maior sobre esse ambiente. Então, você vai ajudá-lo com essa atitude a desenvolver alguns aspectos importantes de autonomia já nesse bebê. Então, ok, passou-se essa fase, nós teremos então a fase dos 10 meses até 1 ano. Nessa fase, o bebezinho, ele já começa a engatinhar e querer ficar em pé. Então, ele já começa a ter uma noção um pouco maior, uma consciência um pouco maior do seu corpo. O que é importante desenvolver nessa fase, então? Atividades e brincadeiras com movimentos, principalmente movimentos de vai e vem. Por exemplo, cavalinho de vai e vem, cadeirinha de balanço. Uma outra brincadeira muito legal para fazer com o bebezinho nessa fase é a brincadeira do lençol. Tem até musiquinhas que podem acompanhar essa brincadeira, como balança-caixão. Essa brincadeira é assim: 2 adultos pegam um lençol, seguram nas extremidades e colocam o bebezinho lá dentro e vai balançando e cantando músicas à medida que aquele lençol se movimenta. Danças, também coreografias, nessa fase ele já começa a querer imitar. Então, se você coloca uma musiquinha infantil, o bebezinho pode ir movimentando o corpo ao som daquela música. Pode ser por meio de vídeos, ou se você não tiver, você mesmo pode cantar e fazer o balanço para que o bebê possa ter a oportunidade de imitar, de começar a ter a consciência de como o corpo dele se movimenta ao longo daquele som, à medida que aquele som se reproduz. Do 1º ao 2º ano de vida, é a fase da descoberta da força, de tamanho dos objetos, de peso. Então, nessa fase, você já pode trazer brincadeiras de encaixe, de empilhar. E não precisa ser brinquedos necessariamente. Se você não tiver à disposição em casa brinquedos para que você possa trabalhar isso, você pode usar outros objetos seguros para a idade, onde ele possa fazer esse tipo de atividade. Copinhos de plástico, por exemplo, você pode pintar esses copinhos com diferentes cores e pode apresentar para que ele possa encaixar os copinhos, empilhar, ou até mesmo potes de plástico de cozinha de cores diferentes, um que caiba dentro do outro. Todas essas são atividades que vão desenvolver esta fase. Também objetos de diferentes tamanhos, para que ele possa arrastar esse objeto, para que ele possa segurar e testar a sua força. Podem ser carrinhos de diferentes tamanhos, onde ele vai pôr a força para movimentar o carrinho. Ou, se não tiver carrinho, caixas de papelão também são uma boa opção. Você pode trazer caixas de diferentes tamanhos para que ele possa arrastar ou encaixar. Logo depois, então, vem a fase que começa a partir do 2º ano de idade do bebê, que é a fase onde ele já começa a ter a capacidade de representar. É a fase, então, da imaginação e reprodução. O que é importante nessa fase? Nessa fase, é importante a produção. A criança já começa a ter interesse em produzir. Há algum tempo eu postei aqui um vídeo sobre o faz de conta. Então, se você ainda não viu esse vídeo, vai lá e veja também esse vídeo para você entender um pouquinho mais. Porque é essa fase onde a criança começa a criar o faz de conta, que é uma brincadeira muito importante para desenvolver essa criatividade, essa imaginação e até a elaboração dos próprios conteúdos da criança. Então, de que maneira que você pode ajudar nessa fase? Você pode tornar esse faz de conta mais vivo, mais interessante. Já que é uma fase onde a criança tem interesse na produção, você pode fazer máscaras com a criança, com os materiais que você tiver em casa. Você pode produzir com ela fantasias
que pode ser com tecidos, roupas que você já tenha, que você possa criar coisas diferentes com o que você já tem. Então, tudo isso pode tornar essa atividade muito mais interessante e prazerosa. Outras atividades também que a criança pode se interessar nesse período são atividades de colorir, massinha de modelar, porque aí trabalha também a questão da produção. A criança vai produzir o seu brincar. Então, todas essas são atividades que podem ser desenvolvidas nesse período. A partir dos 3, 4, 5, 6 anos, a criança continua tendo interesse nesse faz de conta. Ela continua com essa necessidade de produção, de imaginação. Só que ela vai cada vez desenvolvendo isso vai se tornando cada vez mais elaborado para a criança. Então, você vai ver muitas vezes nesse período a criança falando sozinha, né? E isso é super importante para a criança, porque ela está desenvolvendo ali a sua imaginação e a sua criatividade. Então, são momentos onde a criança pode criar sem limitações. Ela pode imaginar um mundo dela da maneira que ela quiser. Então, a criança deve ser incentivada a esses momentos de imaginação, produção e criatividade. Dos 3 aos 6 anos também, a criança já tem mais equilíbrio corporal. Então, ela pode se interessar por atividades de pular, chutar, agarrar, correr. E como que a gente faz isso dentro de casa? É o momento do adulto também usar a criatividade. Você pode brincar de brincadeiras com movimento, mesmo com pouco espaço. Tem algumas propostas como Vivo ou Morto. É uma boa proposta que não precisa de tanto espaço. Você pode, ao invés, por exemplo, de brincar de bola, de brincar de futebol, se você não tem esse espaço dentro de casa, você pode brincar com uma bexiga. Você pode inflar um balão e brincar ali com uma brincadeira de bola, só que usando o balão. Então, são várias as ideias que você pode adaptar de brincadeiras já existentes, mas que possa trabalhar as mesmas fases, as mesmas questões do desenvolvimento da criança. Então, muito bem. Nós temos então a próxima fase, que é dos 6 aos 8 anos de idade. Nesse período, a criança vai continuar se interessando por brincadeiras de correr, de pular. Só que nesse período a gente vai adicionar as descobertas, os desafios. A criança vai começar a se interessar pelas descobertas. Então, você pode usar brincadeiras de movimento, porém com alguns desafios para a criança. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você. A amarelinha. Se você não tem como desenhar uma amarelinha no chão, use folhas de papel, né? Você pode usar inúmeras ideias para transformar essas brincadeiras e adaptar para o seu dia a dia, para a sua possibilidade. Então, brincadeiras de encontrar solução para o problema, atividades com desafios no final, por exemplo, revistinhas com atividades descobertas, 7 erros, caça-palavras. Todas essas são atividades que podem desenvolver bem a criança nesse período dos 6 aos 8 anos de idade. Desafios e descobertas. E aí nós temos, então, a última fase, que é dos 8 aos 12 anos de idade. Nesse momento, a criança começa a adquirir a capacidade de compreensão da lógica. Então, o que é importante trazer como estímulo nessa fase? Jogos de tabuleiro, jogos com desafios lógicos. Bons exemplos são dama, xadrez, jogos de tabuleiro com perguntas e respostas. Mas aí você pode dizer: Diana, eu não tenho nenhum desses jogos em casa. Como é que eu posso fazer, então, para estimular isso com a minha criança? Você pode desenvolver um jogo. Eu vou dar um exemplo aqui, uma ideia, para que a partir dela você crie outras coisas. Um bom exemplo é um jogo de tabuleiro vivo.
Você pode usar um espacinho aí da sua casa ou do seu apartamento, pode ser até um corredor, onde cada quadradinho de piso vai ser uma casinha do tabuleiro. E aí você jogando com a sua criança, cada um toma a sua posição, você elabora perguntas que sejam de acordo com o conhecimento da criança até aquela fase, e aí você vai fazendo as perguntas. Cada acerto, o jogador vai avançar ali uma casa, ok? Tem uma outra dica que eu gostaria de dar. Para esta fase especificamente, você não deve ficar facilitando para que a criança sempre ganhe, porque se você fizer isso, ela não vai ter a oportunidade de desenvolver a sua frustração perante a perda. Então, é importante que você desenvolva atividades que ela possa realizar com êxito e ela possa dar conta. E aí você possa ter um jogo realmente justo, ok? Então, essas foram as dicas de entretenimento. Então, como eu disse, a partir dessas dicas, você pode imaginar diversas outras atividades e selecionar atividades que possam ser adequadas para a sua criança, ok? Vale lembrar que toda criança deve ser respeitada de acordo com a sua individualidade. Cada criança tem o seu tempo e o seu momento. E é importantíssimo também saber que a criança está aprendendo. Ela não sabe tudo ainda. Então, toda atividade que você for realizar com a sua criança, tenha paciência. Se for preciso, explique mais de uma vez. Entenda que é um aprendizado. E, acima de tudo, é um momento de entretenimento. Então, ele deve ser prazeroso para a criança e para quem estiver brincando com a criança, ok? Então, deixe aqui o seu comentário, dê opiniões para que possamos sempre trazer temas que possam ajudar no seu dia a dia.